Olá, pessoal. Boa noite. Todos bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa terceira vez que a gente vai se encontrar nessas nossas Party Nights. Party Night tem sido um projeto pessoal de encontros em lives semanais para a gente ter uma conversa rica, proveitosa, acessível. Uma conversa leve também, com especialistas em cuidados paliativos e especialistas também em temas que sejam relacionados a cuidados paliativos. São bem-vindos aqui todos vocês, mas esse é um projeto que tem uma dedicatória especial a profissionais de saúde, a estudantes da área da saúde, a pacientes, a familiares e também quem mais quiser saber informações sobre boas práticas em saúde, sobre cuidado paliativo. Vocês todos são super bem-vindos aqui. De antemão, eu já quero deixar o espaço aberto para vocês que quiserem perguntar, que quiserem mandar perguntinha aqui embaixo. Não fiquem avejados com isso. E se por acaso vocês quiserem, às vezes, com a setinha, mandar essa conversa para alguém para entrar nessa nossa conversa também, fiquem super à vontade, tá bom? A Regina já está aqui, eu já vou chamá-la para ela começar a gente. É muito legal a gente ter essas conversas com pessoas que, além de serem parceiros nossos de trabalho, são amigos. E eu sou uma sortuda, porque essa moça aí que acabou de entrar, a Regina, ela é uma super amiga. Tudo bem, Rê? Bem-vinda. Oi, Carol. Tudo jóia? Tudo jóia, e você? Eu tô bem. Você tá ouvindo direitinho? Tudo tranquilo? Tô ouvindo com eco, um pouquinho de eco, mas tô ouvindo. Deixa eu ajeitar aqui É, a câmera. Ai, pronto. deu Tá certo. cortando. Não tem problema. Deu. Tá. Tudo bem? Tudo jóia. Olha quanta Beleza. gente já online aí, que gostoso. Bom, né? Bom, muito bom. Rê, eu vou te apresentar um pouquinho, pode ser? Claro, fica à vontade, Carol. Eu conheço a Regina há muito tempo. Se a gente for falar do tempo que a gente se conhece, a gente vai entregar a idade, né, Rê? Lá de 2000 e pouco, na Unicamp, quando eu era residente de terapia intensiva e a Regina era residente de hematologia. Veja bem, eu já cheguei, você já tinha feito clínica médica lá, né, Rê? Já tinha, eu fiz a faculdade lá, a residência Uhum. de clínica médica e depois a hematologia e hemoterapia, tudo lá. Isso, eu era R3, a Regina era R4. E a Regina era residente da hemato e eu era residente da terapia intensiva. Então, a Rê, além de ser uma especialista em medicina integrativa, a Rê, ela é hematologista. Então, a Rê também, ela responde pela parte de hematologia em alguns serviços ainda, mas ela responde muito mais pela parte de medicina integrativa em dois grandes serviços em São Paulo. Um em São José dos Campos e outro em São Paulo capital, né? No COI e no CPO. A Regina, ela tem uma formação específica em meditação, e ela é docente também de meditação da Escola Paulista de Medicina. Isso é uma coisa muito interessante que a gente pode falar um pouquinho também nessa nossa conversa. E ela é trainee do programa SMART da Harvard Medical School. Veja bem, né? Veja bem. Essa menina é Trainee importante. em breve certificada, né, Carol? Eu devo fazer a Muito prova bem. nas próximas semanas, então aí já fica certificado já. E o Luz. programa Smart, não sei se todo mundo sabe o que é, mas é um programa de manejo do estresse e treino da resiliência, que é dado por profissionais da saúde para pessoas que se sentem afetadas física ou emocionalmente pelo estresse, né? A gente sabe que o estresse gera uma série aí de doenças tão comuns na era moderna, então a ideia desse programa é capacitar as pessoas a terem autonomia para se cuidar e para lidar da melhor maneira possível com o estresse. Perfeito. Rê, antes da gente começar a falar um pouquinho do tema da nossa live, quando você deixa de ser profissional, quem é você? Quem sou eu na fila do pão? Tipo Bom, isso. então eu sou a Regina, filha da Marise e do Luiz. Meus pais, eu não tenho nenhum médico na família, né? Eu sou a única médica na família. E quando eu decidi que eu ia fazer medicina, foi um choque. Eles me colocaram na terapia, porque onde já se viu, essa menina vai fazer medicina, vai ver os outros sofrerem, né?
era muito novo. Minha mãe é formada em letras, meu pai é físico nuclear, então Nossa. é um contexto totalmente inusitado na família. Uhum. Então, esses são meus pais. Eu tenho um irmão chamado Fabrício. Eu tenho um companheiro que é o Fábio. Eu sou a mãe de um cachorrinho chamado Theo, que está aqui embaixo da cadeira com a gente, que é meu companheirinho de meditação. Toda vez que eu sento para meditar, ele vem junto. E além disso, Carol, eu sou uma curiosa, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender. Aprender para mim é algo que dá sentido para minha vida. Eu gosto muito de me comunicar. E Uhum. por conta desse gosto, tanto por estudar quanto por comunicar, eu acabo tendo bastante interação aqui nas redes sociais. Quando eu era criança, eu fazia teatro, depois eu fui fazer dança. Então, essa coisa da comunicação sempre permeou aí minha vida. E, além disso, eu sou uma pessoa extremamente estressada. Eu acho que é importante colocar isso aqui na pauta. Quem não? Porque porque eu demorei muito tempo para aprender a me cuidar e às vezes eu ainda dou umas derrapadinhas aí. Então hoje vocês devem ver que eu tô com a boca toda estourada de herpes aqui, porque eu andei dando essa derrapada no autocuidado. Acho que o autocuidado é uma constante, é um work in progress, né? A gente está sempre ali aprendendo a fazer um pouquinho mais, a respeitar o limite. Então é isso. Essa é a Regina. Outra pergunta, mas profissionalmente, por que que você faz o que você faz? Que é tão diferente, às vezes, assim, do formato de um hematologista típico, né? Carol, quando a gente fazia residência lá na Unicamp, né? A Unicamp é um serviço público. E quando os pacientes chegavam para a gente, eles já chegavam num estágio muito avançado de doença, em que a gente tinha pouco recurso de tratamento modificador de doença. A gente tinha muitos pacientes jovens que morriam por conta de doenças que são potencialmente curáveis, né? Dentro da hematologia, quando diagnosticadas num momento mais precoce. Então, o meu período de residência foi um período muito doído, no sentido de ver pessoas muito jovens morrerem, de ver muitas pessoas da minha idade morrendo. E a gente não tinha um apoio psíquico, um apoio emocional naquela época, né? Acho que ainda hoje isso não é muito comum nas faculdades, então a gente dava muito atestado de óbito por dia. A minha fase de residência de hematologia foi bem desgastante. Quando eu terminei a residência, eu não sabia disso na época, mas olhando para trás agora, eu provavelmente estava com burnout, né? Fazendo uma retrospectiva. Então, quando eu voltei para São Paulo, que é a cidade onde eu nasci, fui criada, quando eu voltei de Campinas para São Paulo, eu não queria ver paciente mais. Eu não queria mais ter contato com paciente. E dentro da minha especialidade tem essa diferencial da gente poder trabalhar, por exemplo, só com hemoterapia. Então, eu fiquei alguns anos só trabalhando com hemoterapia, uma coisa mais burocrática, não via paciente, mas eu gosto da clínica. Então, eu resolvi que eu queria voltar a fazer clínica médica, mas não da maneira como como eu fazia na faculdade, como eu aprendi a fazer na faculdade. E aí, eu já tinha como minhas práticas de yoga, meditação. Eu fui fazer uma formação, eu fazia terapia na época, e a terapeuta me falou: por que você não vai fazer reiki? Eu falei, reiki? Que diabo que é reiki? Fui fazer o tal do reiki, fui fazer um curso de reiki. E aí eu achei aquilo muito legal. Né? Uma terapia que é muito relaxante, uma terapia de imposição de mãos, que é bem gostosa mesmo, assim, tem um efeito relaxante muito importante. E quando eu ia colher medula óssea, o que eu fazia era que eu aplicava um pouquinho de reiki, enquanto a anestesia local ali fazia efeito, né? A biópsia de medula óssea é um exame que é muito doído. Então, eu fazia anestesia local e ficava com a mão ali aplicando um pouquinho de reiki. E os pacientes começaram a reclamar menos de dor. E eu achei isso muito legal e fui muito empolgada a contar para o meu pai, que é o tal do físico nuclear, aí, pesquisador. Pai, olha, eu tô fazendo isso e acontece, e a paciente sente menos dor. Aí ele falou para mim, mas como é que você sabe que é esse reiki aí que tá funcionando? Você já mediu? Eu falei, porque eu sinto minha mão esquentar. Mas você mediu a temperatura? Aumenta pelo menos 1 grau? Eu falei, não medi.
E aí, na verdade, isso que ele fez foi um cutucão, um incentivo que me falou, poxa, eu preciso buscar a base científica disso que eu acredito que está funcionando. Não basta eu acreditar, né? Eu preciso ter a evidência disso quando se trata da saúde de outras pessoas. E a Certamente. partir disso, eu descobri que existia essa pós-graduação da medicina integrativa, eu fui estudar o que era medicina integrativa, o que abriu um mundo novo para mim, isso foi em 2015. E Uhum. aí, dentro das inúmeras possibilidades das terapias integrativas, a que eu me identifiquei mais foi a da medicina mente-corpo, da meditação, e a partir disso eu fui construindo esse caminho, ainda dando apoio para pacientes oncológicos e oncohematológicos, mas não sendo o prescritor da quimioterapia, né? Mas dando esse apoio no sentido de o paciente sofre uma série de sintomas muito relacionados com essa questão do estresse físico, emocional. Então, como é que a Uhum. gente pode ensinar esse paciente a se cuidar, a ter ferramentas que vão trazer autonomia para o cuidado dele, para que ele não dependa só da medicação, para que ele não Aham. seja passivo no cuidado, né? Mas para que ele seja um agente da saúde dele. Aham. Então, foi assim que eu me encaminhei aí Uhum. para medicina integrativa. E hoje, para mim, isso faz todo sentido. Eu não consigo ver o cuidado à saúde sem esse olhar integral. Perfeito, Rê. Rê, você tem uma frase que é como se fosse um mote seu, que eu sou fã. Eu acho que essa frase, inclusive, tem que virar brusinha, né? A gente tem que fazer uma collab de brusinhas, né? E a frase da Rê, eu vou falar e você destrincha um pouquinho, mas a Rê fala que saúde a gente cultiva todos os dias. É isso, Carol, porque muitas vezes a gente vê as pessoas assim, então eu vou mudar minha vida, eu vou ficar mais saudável. E aí a pessoa faz atividade física um dia e ela acha que aquilo vai trazer saúde. Uhum. Ou ela come direito um dia da semana e o resto da semana é só porcaria porque tá atrasado, porque tá correndo, porque tá sobrecarregado no trabalho. E a pessoa vê que não vê o benefício. Poxa, mas segunda-feira eu comi sem carne, foi a segunda sem carne e eu não tô vendo melhora na minha saúde. Aham. Porque a nossa saúde, ela não é uma coisa pontual, não é um dia que você cuida, né? A saúde é todo dia. As suas escolhas ao longo do dia é o que determinam se você tem saúde ou não. Então, um minuto que você para respirar, para Uhum. só respirar entre um paciente e outro, é o que te coloca num estado de menos estresse para que você consiga tocar o seu dia. Né? Aquela escolha de, poxa, eu vou parar, que sejam 15 minutos, mas esses 15 minutos eu vou dedicar ao meu almoço. Eu não vou almoçar enquanto eu vejo o Instagram, enquanto eu respondo mensagem do paciente, enquanto eu vejo a escala de plantão. Não, eu vou almoçar. Né? Então, cultivo no sentido de é uma coisa que é constante, que a gente precisa estar ali todo dia, igual quando a gente cuida de uma plantinha. Você tem que ver se a terra está molhada, se precisa de mais Aham. água, se está pegando sol, né? Esse olhar para um conjunto de medidas que vão deixar a gente saudável. Então, é um cultivo no sentido de que a gente vai construindo essas medidas de saúde e elas são diárias. Perfeito, Rê. Então, por E isso que essa engraçado, frase aí é o meu mantra. maravilhosa, né? Eu já te falei, brusinha para frase. Mas, Rê, às vezes a gente, até puxando um pouco para a gente que é profissional de saúde, ou a gente que cuida de alguém em casa, que demanda muita atenção, muito cuidado. A gente se sente vocacionado para cuidar e muitas vezes relega para um segundo momento ou deixa para lá a questão do autocuidado. Você vê isso muito frequente? Uhum. Acho que a gente vê isso 100% do tempo dos profissionais de saúde, né? Dos Uhum, profissionais envolvidos com a saúde, uhum, porque a gente vem dessa cultura de que a gente precisa fazer e sempre pelo outro, né? aham, Então isso vem desde a faculdade, desde sempre. uhum, Mas, Carol, é uma outra coisa que eu sempre falo, é que assim, a gente se cuidar, a gente ter esse tempo de se cuidar para estar inteiro, é uma questão de ética profissional. perfeito. Porque se você não está inteiro, você não consegue dar o seu melhor no cuidado com o outro, né? Então, se você está cansado, se você não dormiu bem à noite, se você está com a cabeça muito agitada, a chance de você cometer um erro numa prescrição ou na checagem do medicamento, ou de você deixar passar algum sinal, algum sintoma, algo do exame físico, é muito grande, né? Então, a gente trabalhar esgotado não é bom para o paciente.
A gente tem essa falsa sensação de que a gente está fazendo o melhor pelo outro, mas não tá. Você faz o melhor pelo outro quando você está inteiro, quando você está presente, quando você está com as suas plenas faculdades funcionando. E para que isso aconteça, descanso é fundamental, se alimentar é fundamental, cuidar da sua saúde física é fundamental. Então, a 1 hora por dia que você para fazer sua atividade física, você está cuidando de você, mas você está melhorando o seu cuidado com o outro. Certamente. E, de certa forma, também, né, reter esse foco de que a gente, para cuidar, a gente primeiro tem que estar cuidado, né? E quantas vezes, né, a gente é aquela criatura que fala, nossa, eu tô há 3 dias sem parar para almoçar, achando que tá legal, né? Que tá bonito na vida, né? Ou Você então... sabe, Carol, que quando eu estava fazendo a pós, a gente teve uma aula com o Plínio Kutaiti. O Plínio Kutaiti é responsável pela saúde integrativa lá do Sírio-Libanês. E ele falou uma frase que aquilo nunca saiu da minha cabeça, assim, né? Que ele falou que qualquer verbo que é muito importante na vida, ele funciona como uma tríade. Então, o amar é amar ao outro, amar a si e ser amado. O cuidar é cuidar do outro, cuidar de si e se deixar ser cuidado. Eu acho que a gente que trabalha na área da saúde, a gente tem dificuldade de se cuidar, mas a gente tem muito mais dificuldade de se permitir ser cuidado. Né? E como isso é muito importante, porque se a gente não se permite ser cuidado, a gente não consegue cuidar do outro também, né? E Rê, algumas dicas práticas, algumas sugestões, você que é uma especialista nisso, de certa forma, para a gente implementar uma rotina de autocuidado diário? Carol, existe o mito, a lenda do autocuidado, né? Porque muitas vezes a gente ouve autocuidado e a gente associa isso a uma semana num spa, sair para o alto da montanha e fazer um retiro espiritual. Quando o autocuidado não é nada disso. Na verdade, autocuidado é você fazer alguma atitude com a intenção de se cuidar. E essa atitude pode ser parar 5 minutos do seu dia e brincar com o seu cachorro. Pode ser parar 1 minuto entre um paciente e outro e fazer uma respiração consciente. Pode, inclusive, ser propositadamente escolher passar 5 minutos vendo o Instagram, né? Mas você teve a intenção de fazer aquilo para relaxar. Então, autocuidado são as atitudes que a gente faz com a intenção de se cuidar. Como que a gente estabelece uma rotina? Como que a gente coloca isso dentro da nossa rotina? A primeira coisa, a gente tem que se conhecer, né? Para você saber o que faz você relaxar. Muitas vezes uma coisa que me faz relaxar pode fazer a Carol se estressar, né? Então, a primeira coisa é saber o que te relaxa e o que te estressa. E eu sempre gosto de pedir para fazer uma listinha, assim, pegar um papel, uma caneta, dividir o papel no meio. De um lado do papel, você vai colocar todas aquelas situações que você se sente esgotado, que você sente que acabam com a sua energia, assim, que drena a sua bateria, que vai embora. Situações dementadoras, né? Exatamente. Fumacinha preta, dementadora. Fumacinha preta. É isso aí. Do outro lado, você vai colocar, vai fazer uma lista de todas aquelas coisas que você sente que recarregam sua bateria, que te enchem de energia, que você se sente bem. E podem ser coisas que você não tá fazendo agora, né? Que você, sei lá, por algum motivo você não pode fazer agora. Mas coloca lá toda a sua listinha. Por quê? Com essas 2 listas, você tem, de um lado, quais são os seus fatores estressores, quais são as coisas que desencadeiam estresse em você. E do outro lado, você tem quais são aquelas coisas que te fazem relaxar. Que são essas coisas do autocuidado. Quando a gente sabe quais são, quando a gente tem essa lista, a gente sabe quais são as coisas que a gente se sente bem, que recarregam a nossa bateria. Quando a gente tem um minutinho de folga, você já sabe o que você vai puxar ali daquela listinha para fazer, né? Porque muitas vezes acontece de você ter um momento ali do dia que você tem um tempinho livre, mas você não sabe o que fazer. Então você não faz nada, né? Então a primeira coisa é ter esse olhar para si e perceber o que me estressa, o que me relaxa. Mas principalmente saber o que te relaxa. Às vezes me relaxa fazer aquarela e bordar. Você já vai ter tudo ali no seu cantinho para quando você tiver um tempo você poder fazer, né? Então a primeira coisa em estabelecer uma rotina de autocuidado é isso, é saber o que te relaxa.
Uhum. Segunda coisa, Carol, é a gente se permitir colocar na agenda um momento do dia para a gente se cuidar, Uhum. né? Porque se você não põe na sua agenda, se você deixa para fazer no fim do dia, se você deixa para fazer quando dá tempo, aquilo deixa de ser sua prioridade, você não vai fazer, né? Então, entender que isso é prioridade no nosso cuidado, né? E colocar como coisa prioritária. Eu, por exemplo, para mim, a meditação é muito importante. Foi a prática que eu escolhi para mim, para me cuidar. É a primeira coisa que eu faço de manhã, quando eu acordo, faça chuva ou faça sol, né? E se eu sei que eu vou ter um dia corrido, eu vou acordar um pouquinho mais cedo. Ah, mas você vai acordar mais cedo? Eu vou acordar mais cedo, porque eu sei que essa é uma prática que vai fazer com que o meu dia funcione melhor, Uhum. né? Então, isso é importante. E a Uhum. outra coisa é o tal do orar e vigiar, né? Porque Uhum. às vezes a gente sabe tudo que a gente gosta, tudo que a gente tem que fazer, mas a gente vai deixando passar. Então, Uhum. assim, sei tudo que eu tenho que fazer, mas tô fazendo? Uhum. Se eu não tô fazendo, por que que eu não tô fazendo? Uhum. Ah, porque não cabe no meu dia. O que que você vai tirar do seu dia, então? Não vai ser sua prática de autocuidado, né? Mas talvez você possa fazer uma live a menos na semana, você possa ficar um pouquinho a menos no celular, né? Então isso é muito importante. E por fim, Carol, o que tira muito a nossa energia, né? O que dá a sensação de esgotamento é a gente ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Esse negócio que a gente tem hoje de que a gente é multitarefa, de que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo. A neurociência já mostrou isso inúmeras vezes. A gente faz uma coisa de cada vez. O que Uhum. eventualmente acontece é que a gente consegue trocar rápido a nossa atenção de uma coisa para outra, e a gente tem Uhum. a falsa sensação de que a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente está indo Uhum. muito rapidamente de uma para outra. A gente não é Então, tão multitasking quanto a gente acha, né? não é, a Nada. gente é zero multitasking. Aham. Então, o fato da gente ficar pingando de uma coisa para outra, isso esgota muito a gente. Isso Aham. dá essa sensação mesmo de desgaste total. Então, é escolher no seu dia quais são as coisas que você vai priorizar e quando você estiver fazendo aquilo ali, faça o que você está fazendo, Uhum. né? Não fique fazendo isso e aquilo ao mesmo tempo. É o tempo dedicado para aquilo. Uhum. Né? Então, isso eu acho que colocando essas pequenas medidas no nosso dia a dia, e lembrando, de novo, coisas simples, né? Vai tomar uma água, Uhum. toma água, presta atenção na água. Uhum. Vai mudar de um paciente para o outro, enquanto você estiver caminhando de um quarto para o outro dentro do hospital, vai prestando atenção na sua caminhada, não vai pensando o que você vai fazer quando você chegar no outro quarto, o que você deixou de fazer no paciente que ficou para trás. Vai Uhum. prestando atenção neste caminho de um quarto para o outro, né? Isso, de novo, Carol, isso é Uhum. cultivo da atenção, é cultivo desses hábitos. Não é de um dia para o outro que a gente tá super estressado, não tá se cuidando nada, no dia seguinte você virou o rei do autocuidado. Não é assim, né? Leva tempo, leva prática, Leva treino. leva treino. Rê, eu acho impressionante que toda vez que eu te vejo, é como se eu ganhasse um tapa de luva na cara, sabe? E eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque a gente, eu vou falar como ser humano, como profissional de saúde, né? Eu acho que muitas vezes é uma falácia se a gente fala disso e não pratica. A gente tenta, a gente se esforça, né? A gente se esforça para, de certa forma, estar aí priorizando o que seja o autocuidado, medidas de bem-estar, atividade física, sono em dia, qualidade de alimentação, uma vida temperada, né? Na verdade, sem extremos. Mas cada vez, para mim, que eu te ouço, é confortante, mas também é um cutucão. Menina, precisa melhorar. Precisa melhorar. Você não está tão bem quanto você está achando, né? Isso é muito bom. É importante Carol, isso, Rê. é um assunto acho que a gente sempre pode melhorar, né? Esse é um assunto que a gente sempre pode melhorar, o que não quer dizer que tá ruim, né? Quer dizer que pode Mas que ficar pode ser melhor e tá melhor. tudo bem, né? E tá tudo certo. E tem fases na vida também que a gente vai ficar num momento mais conturbado, que isso vai perder um pouquinho o volume, Uhum. mas o negócio é o seguinte, ó, a gente ter uma vida equilibrada não quer dizer que a gente está o tempo inteiro numa linha reta do equilíbrio. Uhum. Quer dizer que a gente cai um pouquinho para o lado, mas a gente sabe como voltar. A gente Uhum. vai um pouquinho para o outro e sabe como voltar. Né? Uhum. Então, o equilíbrio é essa coisa dinâmica.
Mas Uhum. se você sabe qual é a sua linha do autocuidado, quando você Uhum. sai dela, você sabe como voltar. O Uhum. problema é que às vezes você sai tanto dela, vai lá tão longe que dá trabalho voltar, Uhum. né? Mas a gente sabe o caminho de voltar. Então é importante a gente não ficar com essa falsa ideia de que, assim, olha, então agora eu vou me cuidar e minha vida vai serão rosas, vai ficar tudo bem e nunca mais eu vou ter problemas de comer mal e Uhum. de ficar um dia sem fazer atividade física, uma semana, um mês, um ano. Não é Uhum. isso. Isso provavelmente vai acontecer, mas você sabe o caminho, você sabe voltar, é mais fácil, Uhum. né? Então é importante ter essa gentileza com a gente, ter essa flexibilidade, mas evitar procrastinar, como eu vi que alguém escreveu aqui, né? Sim, já falaram sobre a procrastinação. O Rafa está aqui falando. Muito importante, Regina. Costumo dizer que precisamos despertar nossa consciência para o que a gente está fazendo no momento. Um exercício simples, tipo, agora eu estou assistindo a live, então a minha atenção está sendo para assistir a live. Isso é um processo, né, Exatamente. Rê? É um processo, Carol. É um processo e às vezes é um, entre aspas, é uma musculação da nossa atenção, né? Aham. Se a gente tivesse um músculo da atenção, a gente precisaria fazer muita musculação ali para ele se fortalecer. Mas na verdade são caminhos neuronais, é uma rede neuronal que chama Task Mode Network. Então, Aham. são várias áreas do cérebro ligadas entre si, e que quanto mais a gente fortalece essa área, mais fácil fica ela se ativar. Então, a gente precisa fortalecer essa área. E como é que a gente fortalece essa área? Bom, com práticas informais. Então, por exemplo, se você está sentado numa reunião, você está percebendo que você está com a cabeça muito avoada, sente o contato do seu pé com o chão. E Uhum. traz a atenção para o contato do seu pé com o chão. E cada vez que você se distrair, você volta a atenção. Distraiu, volta. Distraiu, volta. Então comece a fazer esse treino. Outra maneira de fazer esse treino é perceber sua respiração. Então, Uhum. às vezes está parado no trânsito, está esperando um elevador, ao invés de pegar o celular imediatamente, percebe a sua respiração e distraiu, volta, distraiu, volta, distraiu, volta, né? Tá tomando banho? Percebe a água caindo no corpo, percebe, eu não sei, provavelmente vocês já tiveram isso também, mas sabe aquele dia que você está tomando banho, seu cabelo tá molhado, você não sabe se você já passou shampoo? Não é? Acontece, é isso aí. Então, prestar essa atenção, fazer as coisas com atenção. E tem as práticas formais, que o pessoal aqui já está super descolado. Eu Uma tô delas é a ligada. Eu tô meditação, que eu já ligada no vi aqui, ó, movimento um, dos dois, três, uma comentários. paradinha, três, dois, um. Então, dentro das práticas formais, uma das maneiras da gente fortalecer aí a nossa atenção é, de fato, com a prática da meditação. Uhum. Quando a gente fala meditação, é igual falar atividade física, né? É um conjunto de práticas e cada um tem preferência por uma ou por outra. Então, dentro desse conjunto de práticas que se chamam meditação, tem meditações que são meditações do tipo mindfulness, tem a meditação Aham. transcendental, tem a meditação cristã, tem as Uhum. meditações baseadas no budismo, né? Então, é também uma questão da gente experimentar e ver qual que é a prática E se que a gente adequa. se adequa melhor, né? Aham. Mas é isso, a gente tem que fazer essa misturinha aí de práticas informais e práticas formais. Ah, Regina, eu não gosto, esse negócio de meditação aí não gosto, tem nada a ver pra mim. Tudo bem, Uhum. faça várias práticas informais ao longo do dia e isso Uhum. vai fortalecer o seu músculo aí da meditação. Aham. Eu Oh, vi um post dá seu esses atenção. dias sobre você justamente falando de pequenas dicas de autocuidado durante o dia, né? Como se fosse dicas simples, e você falava sobre estimular sentidos, sobre a questão de sintonizar com as emoções do momento. Você fala um Uhum. pouquinho disso pra gente? Falo, Carol. Então, de novo, né, prestando atenção nessa questão do autocuidado, que é fazer de maneira intencional, mas a gente pode ter esse autocuidado em várias esferas. Então, a gente pode ter o autocuidado com o corpo, por exemplo, que Aham. pode ser uma atividade física mais vigorosa, mas pode ser uma prática de alongamento, pode ser uma automassagem. A gente Uhum. está trazendo aquela sensação para o corpo de que a gente está se cuidando ou Aham. tomar esse banho gostoso, prestando atenção.
Uma outra esfera do autocuidado é a questão de estimular os nossos sentidos mesmo, né? Então, muitas vezes, o olfato é uma coisa que traz muitas memórias. Então, você acender uma vela, um incenso, um óleo essencial, de alguma coisa que te dá essa sensação de bem-estar, de alegria, que te remete a alguma situação que você viveu e que te trouxe essa lembrança boa. A mesma coisa com a música, né? A gente pode colocar uma música que nos alegra, uma música que nos relaxa. Então, através do sentido, trazer esse momento de autocuidado, mas, de novo, com a intenção de fazer aquilo. Não adianta nada você colocar uma música que você adora e ficar respondendo e-mail sem prestar atenção na música, né? Então, a gente pode fazer isso através dos sentidos. Outra coisa que é muito legal também é fazer escaldapés, Carol. Escaldapés é uma prática que trabalha com alguns sentidos, né? Então você pode colocar óleos essenciais, aí vai ter o cheirinho, tem o calor, então a sensação da água na pele. E o que acontece quando a gente faz escaldapés é que a gente aquece a extremidade do corpo, os vasos sanguíneos da periferia dilatam, então a gente aquece a extremidade do corpo e resfria o centro do corpo. A parte central do corpo, ela tem a temperatura diminuída. Isso é um sinal para o nosso cérebro que está na hora de relaxar, que a gente está seguro, que a gente pode, né, ter essa resposta de relaxamento aí ativada. Então, escaldapés é uma coisa muito legal também para a gente fazer. E a gente pensando aí no autocuidado na esfera emocional, quando a gente pensa nessa esfera emocional, é assim, é a gente trazer a atenção para o que a gente está sentindo, qual emoção que despertou naquele momento. E as emoções, em geral, elas vêm com uma sensação corporal, né? Então, às vezes, a raiva vem com um aperto no estômago, a irritação vem com o ombro que tensiona. Então, trazer a atenção para o corpo e, através disso, perceber a emoção que te despertou naquele momento e respeitar essa emoção. Não é a gente negar, a gente querer não ter a emoção. Mas é respeitar. Olha, eu passei por uma situação, essa situação me trouxe uma emoção e daqui a pouco essa emoção vai passar. Né? Então, é a gente trazer essa consciência e, muitas vezes, a gente verbalizar isso. Ó, fulano, tô me sentindo muito irritado agora, eu não vou terminar essa conversa. Eu vou tomar uma água, tomar um ar, daqui a pouquinho eu volto e a gente segue, né? Então, colocar o seu limite, respeitar ali a sua necessidade de repente, não seguir naquele momento de uma emoção mais exacerbada, sabe? Eu percebo que toda vez que você está falando de autocuidado, você chama atenção para duas coisas. Uma é para um exercício de atenção consciente, uma prática de atenção consciente, né? Você, na verdade, selecionar alguma modalidade do que te faça bem, do que te traga bem-estar, porém fazendo isso com uma consciência, uma programação. E você se valer de uma coisa que eu vou chamar de âncora, você me chama de outro jeito se por acaso eu estiver chamando errado. Mas que seja pelo menos o objeto para qual você se foca. Seja a prática da respiração, seja sentir o pé, seja sentir o seu corpo sentado na cadeira de uma reunião que está te estressando, seja você ter uma pausa para você fazer um exercício de respiração consciente. Então, são duas coisas que sempre caminham paralelas, né? É isso, Carol. Porque assim, olha, a nossa mente, ela tem uma coisa brilhante. É uma evolução, assim, da nossa espécie que é fantástica. Que a gente consegue ficar remoendo coisas que aconteceram no passado e projetando coisas que talvez aconteçam no futuro. A nossa mente funciona desse jeito. Pra quê? Para que a gente aprenda com as coisas que passaram, né? Com as experiências que a gente já teve. E para que a gente se prepare para situações no futuro, para que a gente consiga lidar com situações no futuro. Então, esse modo de funcionamento da nossa mente é uma outra rede de neurônios que chama Default Mode Network. Então, esse modo default de funcionamento da mente, ele fez a gente chegar até aqui como espécie. Só que quando a gente fica só nele, né, pingando no passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, isso deixa a gente mais ansioso, tem uma maior tendência à depressão, tem uma série de estudos mostrando essa associação desse modo default muito tempo ligado e quadros relacionados à nossa saúde mental.
E é difícil a gente sair disso sem a gente ter uma âncora, uma coisa mais objetiva para onde a gente traga a nossa atenção, né? Entendi. É impossível você falar para a mente, ó, agora chega, tá? Vamos dar um tempinho aí que eu não quero mais ficar pensando. Não é assim que a nossa mente funciona, né? Coração bate, pulmão respira, a mente produz pensamentos. Essa é a função da mente, né? Então a gente precisa dar um ponto, uma referência, uma âncora para onde a nossa mente vai se voltar, para que ela pare de ficar pingando nesse Aham. modo default, né? Por isso que é importante a gente dar esse direcionamento para Uhum. nossa mente, e Uhum. quando a gente dá esse direcionamento com uma coisa bem objetiva, bem robusta, Uhum. é mais fácil da gente fazer, Uhum. né? Eu estou Então, no vendo os dia. comentários aqui, as pessoas até estão chamando a atenção que são pequenas práticas dessas, às vezes, ao longo do dia. Você não precisa ser uma Isso. pessoa que vai conseguir fazer 30 minutos numa sentada, Não, 15 não. minutos numa sentada. Mas, às vezes, tirar tempinhos, 3, 5 minutos, um pouquinho mais, se você tiver, de maneira repetitiva. Exatamente, Carol, exatamente. E usar momentos do dia, a gente tem vários momentos do dia que nos convidam para fazer isso, né? Aham. Então eu brinco do negócio de estar esperando o elevador, porque realmente, a hora que você está esperando o elevador, poxa, é um ótimo momento para você sentir o seu pé no chão e ficar percebendo ali o contato do seu pé com o chão, Uhum. né? Então, realmente, a gente fazer essas pequenas. Porque o que acontece? Ó, a gente dispara essa resposta de estresse no nosso corpo, né? Uma mudança do funcionamento do corpo, sempre que a gente está à frente a um desafio, uma ameaça, seja ele real ou imaginário. Às vezes é uma Aham. coisa na nossa cabeça, mas está disparando o corpo. Então, Uhum. isso vai aumentando aí os nossos hormônios do estresse. Se a Uhum. gente faz essas pequenas práticas ao longo do dia, a gente volta para nossa linha basal, Uhum. aumenta um pouquinho, volta para o basal, aumenta um pouquinho. Você não vai fazendo um aumento Aham. exponencial ao A longo do beira do dia cortisol, né? e Imagina que aí maravilha. chega no fim do dia, você fala: ah, não, agora eu vou sentar e vou meditar. Não vai, desculpa, não vai conseguir, né? A não ser que você seja o Dalai Lama. No caso, É, nós, pessoas comuns, encarnadas, não conseguimos, né? Então, mas é quando você vai treino, né, fazendo. Rê? É É treino. treino, Eu tô Carol, vendo a mas é um Simone aqui falando que treino. meditou na cadeira do dentista ontem. Parabéns, você já está a um nível bem acima do meu, viu? Mas Parabéns. porque a Simone treina todo dia, ela tem a prática diária dela. E quando você tem a sua prática formal, você consegue trazendo isso para o dia a dia, né? Mas fazer essas pequenas práticas, essas mini práticas ao longo do dia, isso te ajuda na sua prática formal, né? Então não é só sentar ali na sua almofadinha, praticar e aí vai para o dia e fica aquela loucura. Não, é trazer o que você praticou na sua almofadinha, no seu tapetinho para o meio do seu dia, né? Momento. Então, de novo, é o cultivar. É o dia todo a gente ir lembrando do nosso corpo que tá tudo bem fazer uma pausa, que é importante a gente relaxar, Uhum, que isso faz parte da gente ter saúde. A saúde não aguenta se a gente ficar só acelerando o nosso corpo, né? uhum. A gente precisa da pausa, é na pausa, é no relaxamento que as funções fisiológicas se recuperam, que as nossas células reparam os danos celulares que aconteceram ao longo do dia, os desgastes. Então, é no descanso, é na pausa que isso acontece. Uhum. Isso acaba que propicia a gente conseguir gerenciar um pouco melhor o que é o estresse, né, Rê? E se não tem como, né, a gente muitas vezes vivendo no mundo que a gente está vivendo hoje, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise sanitária, política, social, da saúde e tudo mais, a gente não dizer que a gente não está estressado. Ainda mais a gente que é profissional de saúde, né? Então, assim, ter esses recursos à mão são Isso. terapêuticos. Ter esses recursos são autocuidado também. Claro, Carol, e assim, ó, o estresse, a gente fica achando que o estresse é uma coisa ruim. Não é. O estresse Uhum. é o que faz a gente estar vivo. Se a gente não tiver um mínimo de estresse na vida, a gente fica deprimido, Sim. a gente não tem estímulo, né? A gente não consegue dar conta de viver. Então, o estresse, ele é fundamental, ele é a resposta que nos faz sobreviver. Se você pega uma infecção viral, é a resposta de estresse que faz você curar esse vírus, Aham. né? Se você tem que
dar uma resposta rápida, se alguém te pergunta alguma coisa e você precisa responder rápido. É a resposta de estresse. Então, a resposta de estresse em si não é ruim. Uhum. Quando? Quando ela dura alguns minutos, no máximo algumas poucas horas. Uhum. Né? O que é ruim? Ruim é quando a resposta de estresse dura muitas horas por dia, por muitas semanas ou meses. Uhum. É aí que o estresse começa a prejudicar. Então, o problema não é a gente ter o estresse. O problema é a gente não saber como desligar ou a gente não saber como se recuperar, como relaxar, fazer o oposto ao estresse. Né? Então, o estresse não é o problema. A gente não quer eliminar o estresse da nossa vida. Uhum. Né? A gente nem O que a gente conseguiria, quer? né? Nem conseguiria. O que a gente quer? A gente quer fortalecer essa capacidade de retornar à normalidade. É aí que a gente ganha a tal da resiliência. Resiliência nada mais é do que a nossa capacidade de lidar com o estresse. É isso que quer dizer resiliência, né? Então, situações desafiadoras a gente vai ter o tempo todo, situações estressantes a gente vai ter o tempo todo. Quando a gente aprende a reconhecer que aquilo causou estresse e retornar para a normalidade, e a partir dessa condição fisiológica, corporal de normalidade, a gente responde ao invés de reagir, o estresse perde o seu efeito de desgaste, de causar mal pra gente, sabe? Então, é sempre focar em como é que a gente fortalece os nossos recursos internos. E esse fortalecimento vem com essas medidas muito simples de fortalecer nossa capacidade de atenção, treinar nossa capacidade de atenção, porque isso tira a gente dessas espirais de pensamento automático negativo, né? Com treino a gente sai. Respiração é fundamental para a gente estimular o relaxamento, né? A respiração que é feita mais com diafragma, com abdômen, ela ajuda muito a estimular o relaxamento. E a gente... Olha, Carol, acho que se a gente tivesse que escolher uma coisa hoje para cuidar da nossa saúde, é o manejo do tempo. Como é que a gente gasta o nosso tempo? Né? Porque a gente tem esse hábito de colocar muito mais coisas do que a gente dá conta de fazer. Tem um autor que eu gosto muito, chama Wayne Miller. Ele é um psicólogo e ele é pastor também, e ele tem um livro chamado Sabá. É um livro que já está fora de edição, mas é maravilhoso. E ele fala isso, ele fala que hoje em dia a gente o que é entendido como sucesso pela maioria das pessoas é a gente não ter tempo para as pessoas que a gente ama, é a gente não ter tempo para se cuidar, é a gente nunca conseguir atender um telefone, sei lá, da tua avó que te liga. Então é aquela pessoa que ela tá sempre correndo, que ela tá sempre... Isso é o que as pessoas entendem como sucesso. Né? Quando, na verdade, sucesso não é nada disso. E quando a gente busca esse tipo de sucesso, a gente não tem tempo para nada mesmo, a gente não tem tempo para se cuidar, a gente coloca outras prioridades que não o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa sensação de felicidade. A Simone está aqui falando que a gente devia nascer sabendo dessas coisas, né? Pelo menos que a gente não nascesse sabendo que isso viesse no chip, mas que isso viesse muitas vezes ensinado, né? Para a gente que faz muitas vezes uma formação e estuda para ser profissional de saúde. A gente não tem um norte, uma aula, uma explicação que seja, né, Rê, da necessidade que a gente tem de se autocuidar nesse processo enquanto a gente cuida de alguém. E o quanto isso é importante. E pelo contrário, né, Carol? Na verdade, a gente tem o exemplo bem contrário disso. Então, se você vai ver aquelas muitas horas de plantão seguidas, o chefe que acha que se você para porque você está cansado, você é fraco, você é incapaz, você... Né? É assim que a nossa cultura de profissional da saúde é desse jeito. Mas eu percebo que isso tem mudado, Carol. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu vi muito nessa pandemia, né? Eu acho que as pessoas se voltando muito para essa questão do autocuidado, da pausa, da importância de gerenciamento do estresse. Muitos acadêmicos de medicina, de nutrição, de enfermagem interessados nesse tema. Eu dei muitas aulas para ligas acadêmicas desde que começou a pandemia. Então, eu acho que a gente tem conseguido olhar um pouco mais
para isso. E se a gente pensar bem, né, Carol, até, sei lá, uns 40, 50 anos atrás, a professora Lia Dinsky, ela fala muito disso. A professora Lia Dinsky é lá da Palas Atena, é Uhum, minha professora de meditação, e ela fala muito disso, que até 40, 50 anos atrás, ninguém olhava para as emoções. uhum, Né? Olhar para as emoções era dar um atestado de que você era fraco. Então, tudo era feito muito na base da racionalidade, dessa nossa inteligência racional. Era uhum, isso que contava. De uhum, uns 40, 50 anos para cá, tanto as áreas da saúde quanto a ciência começaram a se permitir olhar para a emoção e uhum, considerar que também existe uma inteligência emocional. E que uhum, a gente realmente é saudável quando a gente consegue o equilíbrio dessas inteligências. Então, hoje tem se olhado muito para a questão do equilíbrio emocional, de como é que a gente cultiva essa saúde emocional, né? Então, a gente para um pouco de olhar para a doença, para a ansiedade, para a depressão, para o distúrbio da emoção. A gente começa a olhar para as pessoas que têm essa saúde emocional e como é que a gente cultiva isso. uhum. Né? Então, eu acho que tem nos últimas décadas aí, a gente tem tido essa mudança de olhar no que se refere ao que é cuidado com a saúde, né? Então, não é só a saúde do corpo, é a saúde da emoção também. E eu sou muito otimista quanto a isso. Eu acho que a gente vai ter uma próxima geração aí que realmente vai se preocupar e olhar para isso. Eu acho, inclusive, até os meninos colocaram aqui nos comentários, o mundo corporativo já acordou para isso há algum tempo, né? Você vê que essa fala já tem uma acolhida maior nas grandes empresas, nos processos de seleção de funcionário, mas eu percebo que ainda para a gente que é profissional de saúde, a gente deixa esse assunto muito aquém. E a gente Deixa. acaba virando como se fosse uma panela de pressão, e é uma baita Uhum, panela de pressão. E uma uhum. panela de pressão, uma hora ela vai descomprimir, ela vai explodir. E sabedoria, eu acho que é quando a gente entende qual é a válvula de escape que eu vou escolher para descomprimir o meu sistema da panela de pressão. Porque, de certa forma, ela vai descomprimir, às vezes, num transtorno alimentar, num distúrbio do sono, num distúrbio do humor, numa depressão, no comportamento compulsivo, muitas vezes que eu posso ter em relação à alimentação, em Uhum. relação às minhas finanças, eu posso me tornar uma gastadora compulsiva o tempo todo para poder ter um sistema de recompensa retroalimentado, né? Então, de certa forma, se eu consigo olhar para mim e entender também de uma maneira muito consciente, né, como é que eu me cuido e quando é que ferramentas, né, Rê, a gente pode volitivamente escolher para descomprimir o meu Isso. sistema, de preferência me descomprimindo frequentemente todos os dias, mais de uma vez por É, dia, né? cara, porque assim, ó, a gente funciona mais ou menos que nem a bateria do celular, né? Uhum, Então ela vai sendo consumida e a gente vai recarregando. O uhum, que que acontece? Quando a gente deixa a bateria do celular descarregar completamente e a gente precisa usar ele, a gente vai ter que colocar ele na tomada, ele vai demorar um tempão para ligar de novo, né? uhum, É isso que a gente faz quando a gente fala, não, mas eu vou descansar só nas férias. Eu vou descansar só nas férias. Não, mas se não deu para tirar férias, eu vou descansar nas férias do ano que vem. E vai deixando, vai deixando. E aí, uma hora, o seu corpo para. Você adoece e ele te obriga a parar. Então, vai ter que ligar na tomada na marra, uhum, né? Algumas pessoas funcionam de um jeito diferente. A bateria do celular começou a ficar ali vermelhinha, né? Já tá quase acabando. Falta 20% para acabar. A pessoa vai lá e carrega um pouquinho. Ficou uhum, vermelhinha, carrega um pouquinho. Então tá sempre ali no. Que é aquela pessoa, não, vou tirar férias, daí eu descanso. Daqui 15 uhum, dias vai ter um feriado, eu descanso. Daqui um mês eu descanso, né? Então faz esses descansos. E uhum, tem outras pessoas que a bateria do celular ela começou a gastar, você já conecta um pouquinho, demora 2 minutos, ela já carregou, já tá cheia de novo. Aí baixou mais um pouquinho, mais um minutinho já tá cheia de novo. Né? E com isso a bateria tá sempre cheia. E o tempo que você demora para deixar ela cheia é muito curto. uhum, Então, isso são essas pequenas práticas de autocuidado que você vai colocando no seu dia que deixam a sua bateria sempre cheia. Você não precisa uhum, esperar esgotar para daí você ter que fazer um negócio enorme para encher a bateria. uhum. Entendeu? Então, Entendi. são essas pequenas carguinhas que a gente vai dando ao longo do dia que fazem com que a gente se sinta sempre com a bateria cheia. Entendi. Rê, uma última pergunta. Eu vi um post seu esses dias falando de uma regra dos 150 minutos semanais. O que é isso?
Ô, Carol, é assim, ó, a gente tem várias recomendações, várias diretrizes hoje em dia, né, da Academia Americana de Estilo de Vida, Aham. da ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Podia Clínica, clínica. de que a quantidade mínima saudável no que se refere à atividade física são 150 minutos de atividade moderada distribuídos ao longo da semana. Pelo menos 150 minutos, né? O mínimo são 150 minutos. Como que a gente distribui, tanto faz. Então, por exemplo, você pode fazer 3 dias de 50 minutos, Uhum. você pode fazer 5 dias de 30 minutos, de uma intensidade moderada de exercício, que é aquele exercício que enquanto você está fazendo, você consegue conversar com alguém, mas você não consegue cantar uma música, né? Uhum. Então, isso para a gente ter uma ideia. Poxa, será que a gente não tem 30 minutos para fazer uma caminhada 5 vezes por semana? Tem, né? Ou você não Tem que consegue ter. fazer 30 minutos seguidos, 3 vezes de 10 minutos no dia. Então, sei lá, você vai andando até a padaria ao invés de ir de carro, né? Então é uma métrica, né? Só para a gente ter um número na cabeça, porque eu acho que as métricas facilitam Aham. para ter um número na cabeça. Ô, Carol, deixa eu aproveitar uma coisa. Eu vi que a Mari entrou aqui, a Mari Amã. Mari, Posso fazer um jabazinho? Para quem está assistindo aí, a Mari Amã é uma artista que está aqui com a gente. Ela é minha professora e professora da Carol, de aquarela em tecido e bordado. E eu e a Mari vamos dar uma oficina em setembro, que chama Oficina Bem-Estar, vai ser a terceira desse ano, em que a gente vai trabalhar como ferramentas para lidar com o estresse, a aquarela em tecido, o bordado e a meditação. Então a gente vai fazer, vão ser 2 dias da semana à noite, vai ser dia 29 e 30 de setembro, mas as inscrições vão só até o final desse mês, porque a gente manda o material pelo correio. Então você vai receber na sua casa o bastidor, o tecido, a tinta, o pincel, tudo, e o Biodote, que é um adesivinho que a gente usa na mão para medir aí o estresse. Então, quem está com essa preocupação do autocuidado, quem quer aprender essas ferramentas para lidar, descomprimir, né, Carol? Tirar aí eu a sou pressãozinha suspeita. da panela, Eu sou suspeita. pode me mandar por direct aqui, quem quiser mais informação, que eu conto para vocês. E realmente, eu sou suspeita também, porque eu adoro o trabalho da Mari. Eu acho que a gente conseguiu juntar técnicas que realmente Fazem melhoram muito diferença. essa questão do estresse e fazem a diferença. A Mari é milagreira. A Mari fez umas criaturas songamonga que nem eu consegui fazer umas coisinhas bonitinhas, né? Rê, tá acabando o nosso tempo. Teve várias perguntas interessantes aqui e são perguntas que são pertinentes. A Regina, ela tem um canal no YouTube, né, Rê? E a Rê também tem um podcast chamado Desestresse, nas plataformas Isso. que você pode acessar, 0800, é muito bom. E também, no IGTV da Regina, tem uma série desses videozinhos, inclusive ensinando a técnica de respiração. Eu sempre mando os linkzinhos dos videozinhos para os meus pacientes, para o pessoal que às vezes está no plantão, para a gente fazer uma técnica de respiração junto. Isso funciona, gente. São coisas que não é tipo, não é pagelança, sabe? Isso tem evidência científica de sobra. Isso faz bem para a gente. E, de certa forma, também são pequenas pílulas de autocuidado, né, Rê? Que a gente acaba É. tendo como recurso, ferramenta ao longo do dia, ao longo da semana. Rê, só para a gente terminar. Quando você foi embora desse mundo, que legado que você quer deixar? Nossa, Carol, que pergunta difícil. Bom, eu acho que se eu deixar cada pessoa que ouviu a gente hoje saindo daqui com vontade de respirar, prestando atenção na respiração, eu vou ter feito uma vida com muito significado. Então, acho que é trazer esse olhar de que se cuidar é simples, Se cuidar é simples e é todo dia, né, Rê? é todo dia. Muito bom. Rê, obrigada. Vamos fazer mais desse Obrigada, bate-papo, que acho Carol. que foi muito Vamos, é uma legal. delícia, muito gostoso e não deu para responder todo mundo. Eu vi que teve um monte de pergunta Manda aí. direct, gente. Manda Gente, pode direct. mandar lá no Doutora Sangue Bom, eu respondo sempre. Às vezes eu demoro umas horinhas, mas eu sempre respondo. E lá tem muito material mesmo disponível. Lá no meu perfil na biografia tem link para o podcast, tem link para newsletter que eu mando a cada 15 dias falando sobre autocuidado. Então, estamos aí. Tem muito material
disponível para todo mundo se cuidar. Muito bem. Gente, obrigada. Boa noite. Beijo, Rê. Tchau, Obrigada. beijo, Carol.